Bom, a gente retoma agora aqui na programação da Band News FM a discussão sobre o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Nós trouxemos uma série de dados, uma série de números aqui e agora a gente vai conversar com o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o David Marques. David, é um prazer falar com você aqui na programação da Band News FM. Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Um prazer. Agradeço pela oportunidade. Bom, David, nós enumeramos aqui há poucos minutos, né, uma série de aspectos, né, muito ruins da realidade brasileira. A gente falou de mortes violentas, a gente falou de violência sexual. Eu queria começar perguntando se, de um modo geral, você percebe que esses números do anuário divulgados hoje mostram um retrocesso na questão da segurança pública, de modo geral, no Brasil. Sim. Bom, Felipe, o que a gente tentou fazer foi um primeiro balanço mais amplo do impacto da pandemia na questão do crime e da violência no Brasil, né? E a gente viu, enfim, para explicar o que aconteceu, na verdade, muito mais do que explicar, a gente tem algumas hipóteses que ainda precisam ser melhor averiguadas, né? A gente ainda está no meio de tudo isso, né? Então ainda vai precisar da gente gastar muito mais tempo e capacidade analítica nesse processo. O que a gente já pode dizer é o seguinte: diferentes tipos de crimes tiveram impactos muito diferentes. Por exemplo, a questão das mortes violentas intencionais, por exemplo, no Brasil. Então a gente teve aí um crescimento de 7,1% no primeiro semestre. Né? Se a gente olhar o detalhamento do ano passado, do ano de 2019, por exemplo, a gente teve uma redução aí de quase 18% na taxa de homicídios, porém, desde o último trimestre de 2019, a maior parte dos estados já vinha numa tendência de crescimento. Então, parece que a questão da pandemia, no primeiro semestre de 2020, só fez acentuar algo que já estava em curso. Né? Por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, para a questão dos roubos, né, crimes patrimoniais em geral, né, todos eles apresentaram redução no primeiro semestre de 2020. Muitos deles já vinham numa tendência de redução no ano anterior, mas em 2020 foi mais acentuada essa redução, o que nos leva a crer que, de fato, a questão de você ter menos pessoas circulando, né, menos mobilidade urbana, acabou contribuindo com uma maior redução nesses indicadores, né? Acho que uma outra coisa que eu ressaltaria a gente também teve, principalmente por parte da Polícia Rodoviária Federal, mas também por parte da Polícia Federal, um incremento no volume de entorpecentes apreendidos, né? Principalmente pela PRF, destacando então que houve um processo de migração da modalidade do tráfico, tendo em vista que você teve uma restrição muito grande no número de voos nesse período da pandemia, né? Então, destacando então o trabalho da PRF nas rodovias federais. Eu acho que um cenário geral é esse, fenômenos diferentes aí nesse primeiro semestre de pandemia. Agora, se a gente pensa no ano passado, e eu queria voltar ao primeiro ponto que você destacou, David, uma espécie de retrocesso em alguns estados já nos últimos meses de 2019. De que forma se encaixa, ou não se encaixa também, me diga, se encaixa a maior aquisição e maior circulação de armas legais, né, nas mãos de brasileiros desde as mudanças, né, propostas e colocadas em prática por esse governo federal quando assumiu? Sim. Bom, a gente tem também, acho que a caracterização do quanto cresceu o volume de armas de fogo em circulação no país, ele é da ordem. Se a gente pega apenas as categorias principais que são controladas pelo Exército, que são colecionadores, caçadores e atiradores, entre 2019 e agosto de 2020, o crescimento do número de registros ativos de armas de fogo foi de 120%. Né? Então, assim, cresceu muito. Já entre as categorias que são fiscalizadas pela Polícia Federal, o crescimento foi de 65% entre 2017 e 2019. Né? Se a gente olha os números de apreensões, você não vê o mesmo crescimento. Né? Você tem aí, inclusive, uma leve redução de 0,3% na taxa de armas de fogo apreendidas pelas polícias nos estados. O que isso significa? Que a gente tem vivido um amplo processo de flexibilização do acesso a armas de fogo,
e, por outro lado, um processo paralelo de afrouxamento dos controles institucionais, seja dos bancos de dados disponíveis, ou seja, inclusive, da forma como as polícias nos estados estão organizadas para poder ter uma inteligência e investigação específica para tirar armas ilegais, armas de fogo ilegais de circulação, né? Então, um desinteresse na apreensão, por um lado, conjugado com uma ampliação, uma enorme ampliação no número de armas de fogo legais. E como a gente sabe, esse anuário mostra isso, né, e outros estudos também mostram, há sempre um processo de migração entre as armas do mercado legal e do mercado ilegal. Então, o que a gente precisa, na verdade, é reforçar esses controles, né, aprimorar a capacidade de rastreamento, de investigação, de marcação dessas armas, para que a gente não se perca, né, para que essa situação não piore ainda mais, né, já que as evidências científicas apontam de que quanto mais armas em circulação, mais crimes violentos a gente tem. David, já que você tocou no assunto da autoridade, historicamente no Brasil, polícias matam muito e morrem muito. Principalmente se a gente fizer tabulações e comparar com outros países de situação semelhante ou de população semelhante à do Brasil. Isso se mantém? Bom, infelizmente sim. A gente tem um recorde aí de mortes decorrentes de intervenção policial no ano de 2019, né, vem crescendo há 6 anos seguidos, né, desde que a gente consegue aqui pelo Fórum monitorar o número de mortes decorrentes de intervenção policial para o Brasil, a gente tem crescimento, né, e no primeiro semestre de 2020 teve crescimento também, né, ou seja, a lógica de atuação policial não mudou muito nesse período, embora às vezes a gente tenha tido variações da taxa de homicídios, por exemplo, né. Isso não se dá da mesma forma em todos os estados brasileiros, né? Então, a gente consegue identificar claramente que os problemas da letalidade policial, sobretudo das polícias militares, ela está muito mais associada a alguns estados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, né, Amapá, Mato Grosso, Pará, Bahia, que são estados nos quais as polícias se caracterizam por um alto índice de letalidade, né? Já em casos como o de Minas Gerais, Paraíba, Distrito Federal, você tem taxas muito mais baixas de letalidade, ou seja, não é um problema generalizado, né? Por isso é um problema enfrentável. Por outro lado, a vitimização policial, quando os policiais são vítimas de assassinato, por exemplo, a gente estava vindo de 2 anos seguidos de redução desses números, né, e esse ano de 2020 a gente tem um crescimento novamente, né, foram 110 policiais assassinados nesse primeiro semestre, que é um crescimento de quase 20% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que é muito preocupante, né, tendo em vista que os homicídios também estão crescendo. Então, a gente não tem um cenário no qual essa lógica do confronto está produzindo mais segurança, na verdade ela só está produzindo mais sofrimento, mais vitimização, sem conseguir oferecer nenhum tipo de benefício que a justifique, né? Dos dois lados. Bom, são alguns aspectos desse anuário. O anuário é riquíssimo, a gente poderia ficar horas conversando, infelizmente não tem tempo, mas eu quero agradecer a participação aqui na Band News FM do coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques. Obrigado pelos esclarecimentos, a gente vai voltar a conversar em outras oportunidades, com certeza. Grande abraço e boa tarde para você. Um abraço, Felipe.